Olá, tudo bem? Eu sou Camila, discípula e formadora da Comunidade Católica de Missão e Adoração Fanuel. E hoje eu venho estar dando continuidade àquelas formações sobre o pecado e a virtude oposta. O pecado de hoje vai ser a luxúria e a virtude oposta a castidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas para conseguirmos compreender a dimensão dessa formação, a gente precisa primeiro estar entendendo o que é a luxúria, né? Onde ela nada mais é do que o desejo pelo prazer conduzido pelas paixões. É quando a paixão da carne ela domina todo o ser. A igreja ela vem informar que tudo aquilo que está relacionado aos prazeres carnais está relacionado à luxúria. Né? Para a igreja, o pecado da luxúria, ele abre portas para pecados ainda maiores e mais pecados, né? E deturpa tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi planejado por Deus na vida do ser. A luxúria é um pecado mortal e leva cada vez mais as pessoas por caminhos promíscuos, destruindo tudo aquilo que lhe foi reservado de belo, de bom e de saudável. Sendo que Deus ele quis dar um prazer sensível sim ao homem. Um exemplo disso é um alimento. Ele fez com que o alimento ele parecesse ser saboroso para que nós pudéssemos consumir e através do consumo desse alimento pudéssemos manter a nossa vida saudável e boa. Né? Da mesma maneira, o Senhor conduziu a humanidade à realização do prazer sexual, né? Onde esse prazer ele é íntimo, né? Ao casal unido pelo matrimônio. E através dessa união, abre-se a graça, né, da procriação. No entanto, o pecado da luxúria ele vem desvirtuar tudo aquilo que é belo e acaba estabelecendo uma desordem, no qual provoca a degradação de algo que é bom, né, no que se toca à dimensão sexual e fragiliza o indivíduo, né, acaba levando-o ao vício. Onde a luxúria ela impossibilita, né, o homem de viver a castidade do corpo, dos pensamentos, das atitudes e da alma. Né? Ela é uma desordem que toma de conta das pessoas em sua totalidade. Mas isso acontece de uma maneira lenta. Né? Onde a pessoa ela se mantém consumindo demoradamente de produtos, seja vídeo, revista, internet. E isso acaba levando o nascimento desse pecado, esse consumo exagerado, né? Acaba levando o nascimento desse pecado e de inúmeros outros, né? A pessoa ela se concentra apenas no prazer, né? Apenas no impuro, né? E fecha-se inteiramente, né, as funções, né, que Deus planejou para aquela pessoa. Esse mal ele afeta muitos casais, né? Muitas pessoas casadas, né? Em consequência de um desvio provocado por esse prazer, né? Faz com que o cônjuge ele olhe para o outro como um objeto, né? Dessa forma, conduzido pelo desejo, a pessoa que preza aos prazeres grosseiros, né? Pouco se interessa para a felicidade e para o crescimento daquele ser que está convivendo com ele, né? Seja o esposo ou seja a esposa. O Catecismo da Igreja Católica ele vem nos ensinar, lá no parágrafo 2360, que a sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher, né? E no final do vídeo eu vou estar deixando bem direitinho para vocês todas as bases de onde eu peguei essa formação, para vocês depois, se quiserem, se aprofundar mais, certo? E dentro dessa relação conjugal, o prazer ele não é banido. Antes, ele é bem recebido como fruto da união desse amor. Né? Os atos pelos quais os esposos se unem, íntima e castamente, são honestos e dignos. E isso está escrito no nosso Catecismo da Igreja Católica. Né? Mas, tirando um pouco dessa realidade de matrimônio e colocando a um hábito de um jovem, né? Um jovem hoje em dia que vai para uma festa e fica com várias mulheres, né, seja de beijo ou seja de a própria relação sexual, né, provavelmente, né, ele vai ter dificuldade de ter uma fidelidade a uma única mulher. A luxúria, a gente pode ver que ela envolve muito mais do que apenas o ato sexual. De acordo com a doutrina católica, ela envolve tudo aquilo que está relacionado,
né, que faz com que essa pessoa tenha esses prazeres carnais. Eu vou estar citando para vocês 3 principais, né, sendo que são inúmeros, mas eu vou estar trazendo para vocês a masturbação, a fornicação e também a pornografia, né. A masturbação, ela acabou se tornando, né, de anos para cá, algo tido como uma coisa comum, né, uma coisa que é comum tanto para os homens quanto para as mulheres, né. Infelizmente, vem principalmente no meio dos jovens, né. É ensinado, inclusive nas escolas, que é necessário se tocar para se conhecer, né, e desfrutar do próprio corpo, mas a gente sabe que tudo isso é uma mentira, é uma farsa, onde a masturbação ela é dos atos mais egoístas e tristes que existe. Uma vez que um homem se toca, né, e torna-se esse início, o meio e o fim, onde ele é o centro, né, do próprio prazer, ele acaba esquecendo tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus planejou, né? O Catecismo da Igreja Católica ele vem nos ensinar que a masturbação, né, é a excitação voluntária dos órgãos genitais, para daí ele retirar esse prazer, né? E a gente sabe que Deus ele não criou o ser humano, o indivíduo, para ser egoísta, para se satisfazer apenas, né? E sim para uma doação mútua, né? O ato da masturbação, ele não tem nada de natural, né? Pois a natureza humana ela não foi criada para viver para si, e sim para se doar, né? Não é porque existe a possibilidade de eu retirar um prazer daquilo que ele foi feito para aquilo, né? Um exemplo é, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Mas quando esse ato ele se torna um vício, né? Porque geralmente isso acontece, né? O ato da masturbação ele acaba se tornando um vício, né? E ele gera problemas inúmeros na vida daquele indivíduo, seja espiritual, seja a nível psicológico, inclusive a nível biológico, né? Como problema de ejaculação precoce, disfunção erétil e entre outros. O outro ponto é a fornicação, que é o ato sexual antes do matrimônio, né, que é tido como muitos como uma coisa inevitável, né, dentro de um relacionamento, dentro de um namoro. Para outros é tido como uma coisa necessária, né, para conhecer bem ao parceiro, né, antes de se casar, porque é como se fosse um pré-requisito, né. E para outros é tido como uma coisa natural, né? É um ato natural de amor, né? No qual não tem uma necessidade de um contrato, de alguma coisa que diga que eu preciso ter aquilo para poder ter essa relação, né? A maior defesa, né, contra a fornicação, ela vem em forma de ataque contra a instituição matrimonial. Ela é apresentada como uma coisa desnecessária e antiquada, ou seja, a pessoa que está se preservando, né, que escolheu esperar, é uma pessoa cafona, é uma pessoa que não se enquadra dentro da sociedade hoje em dia, né, é uma santa, graças a Deus, né, que ela está querendo ser santa, né, mas hoje em dia é muito mal vista, né, na sociedade. Contudo, a gente veja bem, todas essas defesas contra a fornicação são errôneas, porque está comparando o ser humano ao animal, né? Argumentando que se os animais ele mantêm, né, a relação sexual de forma indiscriminada, por que o homem deveria ser diferente? Eu acho que é porque a gente não é muito bem assim um animal, né, em relação a isso que eles estão pesando na balança. A fornicação ela consiste em diminuir a dignidade sexual humana a uma pura matéria, a união sexual corpórea, a um mero uso dos órgãos genitais para usufruir dos prazeres, né? Então isso é uma triste mentira, onde a gente sabe que não é isso, né? Não foi isso que Deus projetou pra gente. A união sexual ela é santa porque ela foi criada por Deus, né? A fornicação, né, o nosso catecismo da Igreja Católica, ele vem nos dizer que
ela é a união carnal de forma irregular, né? Ou seja, é tudo aquilo que me tira, né, da vontade, que me tira da presença de Deus. É tudo aquilo que faz com que os planos e os projetos que Deus criou para a minha vida seja destruído, né? E esse pecado, infelizmente, hoje em dia, é tido como uma coisa comum, principalmente nos meios dos jovens, né? O outro ponto é a pornografia, que é um dos maiores mercados, né, que existe na internet, né, que inclusive facilita bastante, né, a difusão desse pecado. O estímulo do desejo sexual é a reação natural do corpo humano, né, perante imagens que o despertam, vídeos e etc. Isso não quer dizer que se me desperta um prazer, se me desperta algo bom, realmente é uma coisa boa, né? Isso não é pecaminoso em si quando se pensa na nudez das esposas, né? Cristãos, ou seja, um esposo olha para a esposa e sente o desejo. Isso não implica isso, porque eles estão unidos por um laço, né, matrimonial, por um sacramento instituído por Deus. A pecaminosidade da luxúria, perdão, ela tá ligada, né, diretamente aos malefícios, né, às malícias, né, a utilização do corpo do outro para se satisfazer, né? E a pornografia, infelizmente, ela vem trazer isso de uma forma exacerbada, né, no qual hoje em dia existe uma grande facilidade de você ter, né, esse pecado para a sua vida. Por quê? Porque hoje em dia a internet ela está difundindo mais e mais esses produtos, né? Quando eu vejo a intimidade do outro, me leva a pecar. Porque passa-se a ser uma coisa de desejo, um objeto de desejo. Leva o indivíduo a querer também aquilo, né? E hoje em dia a pornografia vem de disturbar completamente, né, tudo que Deus pensou, né, na vida do ser humano, né? Infelizmente, hoje em dia a pornografia, ela vem trazer relações com animais, com fezes e outras coisas, né? Onde a gente sabe que, infelizmente, isso é horrendo, né? E a gente sabe que isso não é uma coisa que foi projetada e planejada por Deus, né? Assistir uma pornografia, para muitos, nada tem de ofensivo, né? Mas a gente sabe que destrói a alma e contribui para a escravidão de muitas e muitas pessoas, né? E isso acarreta diretamente lá no matrimônio, né? Lá no fim último, no qual Deus chamou alguns, né? Que é o matrimônio. Isso acarreta com várias coisas, pois ofende a castidade, né? Onde o esposo ele não vai conseguir se satisfazer plenamente na sua esposa, ele vai precisar, ele vai sentir essa necessidade, né? Pois ele já tem um vício entranhado dentro dele, né? No Catecismo da Igreja Católica, ele vem dizer que as autoridades civis, elas devem impedir a produção e a distribuição desses materiais pornográficos. Por quê? Porque isso, essa distribuição e essa facilidade desse material acaba fazendo com que mais e mais pessoas tenham acesso, né? Os vícios impuros, eles paralisam os gostos para tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é da realeza. Onde uma amizade, ela passa-se a ser um verdadeiro desafio, né? Uma amizade entre um homem e uma mulher passa a ser um desafio. Porque aquele que possui em sua mentalidade uma deturpação, né, acaba se sendo difícil fazer com que a amizade ela seja pura, né? Porque ocorre esse desequilíbrio, né? A pessoa acaba se tornando um escravo do prazer, né? Onde passa a ver o próximo como um objeto de prazer. Jamais será possível conquistar a vitória, né, sobre esse pecado se não quiser,
né? O indivíduo ele precisa querer. E são passos, né, que teoricamente, né, eles são fáceis, mas na vivência do indivíduo, aquele que quer sair, aquele que quer largar certo vício, passa-se a ser uma coisa muito complicada, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Tudo aquilo que é vencido com oração, né? Aquilo acontece. Se você busca as coisas do céu, o céu você terá, né? Ao contrário disso, você terá o contrário, né? Para combater, né, a luxúria, esse pecado, a gente tem como um remédio a castidade. Para que melhor, né? A castidade é uma coisa que alegra o coração de Deus, né? Ela é uma virtude, que é um dom, é algo que é concedido por Deus, né? Ela vai além do privado do ato sexual. Ela está ligada diretamente ao coração, né, de Deus e do indivíduo. A castidade, ela é junto com a pobreza e outras virtudes, né, é uma demonstração de amor, né, de Deus para os homens e dos homens para Deus. Porque a castidade é um elo, é uma ligação direta, né, do homem com Deus. O homem casto, ele é aquele que tem um coração indiviso, ou seja, ele não está fragmentado pelo pecado, ele é inteiro para Deus e somente para ele, né? Com o coração inteiro, né? Ele se põe inteiramente à vontade de Deus, a tudo aquilo que Deus planejou, ele se permite ser moldado por Deus, né? Ele ama com o amor de Deus, né? Ele ordena tudo aquilo que parte desse amor, né? A castidade, ela se dá nas relações, né? Diretas, né? Com as pessoas, né? E principalmente na relação íntima, né? Através da oração pessoal. E alguns pontos que faz com que a pessoa ela acaba gerando essa virtude dentro do seu coração é a oração. Santo Agostinho, ele é bem claro, né? Nas suas confissões, quando ele diz que só é possível viver a castidade por graça divina. Só é possível se viver essa castidade através da graça de Deus, através das súplicas constantes, né? Pedindo auxílio de Deus, né? Um outro ponto também que é bastante importante para conseguir viver essa castidade na vida é a fuga, né? Se eu sei que o olho me faz pecar, arranca, né? Mas diretamente, né, assim, falando, colocando mesmo como situação, é se eu sei que um canto vai me fazer pecar, eu não vou para aquele canto. É uma coisa que é clara, né? Uma coisa que é óbvia, né? E eu preciso fazer valer a pena essa fuga, né? Porque essa fuga nos faz com que se afaste realmente. Com o tempo acaba virando um hábito, né? Tudo que é cultivado vira-se um hábito, né? Então, se eu fujo, vai chegar um tempo que eu não vou mais sentir falta, né? Pela graça divina. Uma outra ponto, né, para conseguir viver essa castidade, né, esse remédio, né, contra a luxúria é a mortificação. As pequenas renúncias, ela educa a nossa vontade, né? Como eu disse, tudo aquilo que vai se fazendo muito, né, acaba se tornando um hábito, né? Ou seja, ela trata-se de contradizer a nossa própria vontade. Eu quero fazer aquilo, mas eu sei que eu não devo, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, eu não vou fazer. Né? Isso é modificar-se, né, para um bem maior, o bem da sua alma, o bem da sua vida física, psicológica, biológica. Né? E o outro ponto é aprofundar-se, né, das convicções, né, a respeito dos valores cristãos, né. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos fielmente, né, nesse elo, né, que Deus nos deixou, né, para vivermos a castidade do corpo, da alma, da mente. Né? A gente precisa estar se enriquecendo de formação, seja humana, seja pessoal, né, espiritual, de retiros e etc.
E um dos melhores e maiores aprofundamentos é a oração pessoal. É quando eu consigo conversar com Deus e me colocar inteiramente diante dele, sem máscaras, né? Sem parecer ser aquilo que eu não sou, né? E através dessa oração pessoal, que é um alimento, né, também para a nossa alma, eu consigo ser mais forte, né? E também a comunhão, né? Porque Deus, o próprio alimento, né, vivo, descido do céu, nos faz com que nós nos fortaleçamos. Então, nada melhor do que eu ter o próprio Deus comigo, eu comungar o próprio Deus para que ele permaneça em mim e eu permaneça nele, né? E uma outra opção, né, para conseguirmos viver melhor essa castidade, né, é fazer opções radicais, né? É realmente eu optar pela castidade, né? Tem momentos na vida que a gente é colocado entre duas opções contrárias, né? Quando se trata de valores, né, do evangelho, né, os valores cristãos. Existem momentos que realmente a gente é colocado em duas opções que são bem adversas. Eu escolher se eu vou ficar no muro ou se eu vou pular, né, por exemplo, né? E quando eu escolho uma ou outra, eu vou estar fazendo uma decisão, né? E quando a gente fala de decisão radical, uma opção radical pela vivência por essa castidade, a gente fala que realmente deve ser evitado, né? O pecado é uma escolha do ser humano. Eu peco porque eu decidi pecar, assim como eu vivo uma vida casta porque eu decidi viver, né? Então é diariamente decidir-se pela castidade, desistir-se de cometer o ato, né, do pecado da luxúria, decidir-se realmente criar um laço maior, né, com Deus, né, para que essa ruptura, né, que teve, né, com a luxúria, ela não aconteça mais, né? Então, assim, queria deixar para vocês, né, que é possível, sim, né, viver a castidade em sua plenitude, da forma com que Deus realizou, da forma com que Deus idealizou para a vida do ser humano, né, através da oração, através da intimidade com Ele, através da comunhão, né, seja da palavra, seja de formações, ou seja do próprio corpo de Cristo em nós, né. Espero que vocês tenham gostado, né, e como eu falei, eu vou deixar nas descrições todos os parágrafos que eu utilizei para essa formação, né, do Catecismo da Igreja Católica. Vou deixar também algumas passagens bíblicas, né, no qual eu tomei como base para essa formação. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, né, já se inscreve, deixa o seu like e acompanha todas as nossas redes sociais, certo? Nós temos Instagram, que é @comunidadefanuel. Vocês vão gostar bastante. Nós temos grupos de oração, temos grupos para jovens, né? A gente tá com uma movimentação bem legal agora, voltada para o tempo junino. Então, espero que vocês gostem e aproveitem bastante conosco, tá certo? Muito obrigada, um grande beijo. Que Maria Santíssima, desde já, possa vir providenciar tudo aquilo que necessita para a sua vivência maior, né? Para a sua comunhão maior com Deus. Tá certo? Tchau, tchau. Muito obrigada. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.